Graças e paz, mais uma manhã neste quadro Café com Reflexão, e hoje eu quero estar falando com vocês e para vocês sobre abordagem de duas características que de fato conduzem o povo de Deus, ou de dois aspectos, a Bíblia e a Igreja. Quando a gente trabalha o conceito de Bíblia bem simples mesmo, a gente vai compreender que a Bíblia ela é a palavra de Deus. E quando a gente vai trabalhar o conceito igreja, ponto de vista de Paulo é que eu quero trazer este conceito, dentre muitos outros conceitos, a igreja de fato é um mistério que estava oculto das gerações passadas e que fora revelado a nós nestes últimos tempos. E quando a gente vai trabalhar estes dois argumentos da graça, a palavra de Deus e a igreja do Senhor Jesus, não tem como dissociar, porque de fato a igreja ela é representante daqueles que foram alcançados pela graça e que agora tem um objetivo bem específico, que é celebrar o nome de Deus. E quando a gente fala da Bíblia como Bíblia, eu diria que a Bíblia ela é a manifestação do coração de Deus para ser entendida e obedecida pelo homem. Quem conhece a Bíblia conhece o coração, e como coração eu quero falar enquanto coração da vontade de Deus. Então quem conhece a Bíblia conhece a vontade de Deus, quem não conhece a Bíblia não conhece a vontade de Deus. Do ponto de vista do apóstolo Paulo, existem duas profundezas, as de Deus e as dos homens. E quem faz o traslado, a mediação das profundezas do coração do homem para dentro do coração de Deus e do coração de Deus para dentro do coração humano é o Espírito Santo, e neste contexto eu poderia traduzir como o Espírito de Deus, que conhecem bem estas duas naturezas. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele conhece a profundeza do meu coração, da minha alma, do meu entendimento, e conhece as profundezas de Deus. E quando ele intercede por mim, de fato ele está indo no mais profundo do meu ser e pegando tudo aquilo que me aflige, que me perturba, está levando para dentro das profundezas de Deus. Então o Espírito Santo tem esta função, que eu diria que ela é de mediação, é medianeira, ou ela é intervencionista também, porque faz justamente este papel. E o Espírito Santo, ele é pautado também neste período do mistério que estava oculto das gerações passadas e revelado a nós nestes últimos tempos, como sendo de fato aquilo que caracteriza a vida da graça e a vida da igreja. E é muito comum a gente perceber pessoas que trazem duas abordagens ou duas afirmações. Uma delas, eu não sei ler, e outra delas, ainda que eu saiba ler, eu não compreendo a palavra de Deus, não é? É muito comum a gente sempre estar ouvindo pessoas falar isto, e aí para os primeiros, para este grupo dos que não sabem ler, os primeiros discípulos da fé cristã também, necessariamente, eles não tinham aqui a Bíblia fechada como instrução para o Novo Testamento, como uma forma de edificação para lerem, mas a fé cristã primeira ela é uma fé oralizada, ou seja, aquilo que os apóstolos receberam de Jesus, transmitiram para os apóstolos receberam de Jesus e que posteriormente transmitiram para os discípulos, e o discípulo de primeira geração para o discípulo de segunda geração, até os nossos dias, continua sendo assim. E para os que não compreendem, também a minha proposta é: despreocupem-se, pois quem nos ensina os mistérios contidos na palavra de Deus é o Espírito de Deus. Assim como quem nos ensina os mistérios contidos nos ensinamentos de Jesus também é o Espírito de Cristo. Pois o Espírito Santo, a Bíblia está falando, ele nos ensina. O próprio Jesus está falando que ele nos fará lembrar de tudo aquilo que o Senhor havia nos dito. Então, se a gente ouviu a palavra de Deus, a gente vai lembrar
E se a gente leu a palavra de Deus mesmo sem saber interpretá-la no momento oportuno e certo, também a gente vai saber usar bem este argumento da palavra de Deus. Qualquer pessoa que não queira se envolver com o Evangelho para não ter a responsabilidade da moralidade e da espiritualidade cristã, estão totalmente equivocados acerca do não querer se envolver ou do querer fugir, pois o Espírito Santo já tem, mediante a igreja, proclamado a sua verdade ao mundo. O mundo todo já conhece o Evangelho, conhece bem a pessoa de Deus mediante a igreja, porque a igreja já tem feito esta proclamação do reino de Deus. A igreja, ela já tem, de forma bem profunda, eu diria, incomodado o mundo com esta verdade do Evangelho, pelo simples fato do mundo ser opositor da igreja, porque de alguma forma o mundo já conhece a mensagem do Evangelho e sabe que a igreja é a portadora desta mensagem para o mundo. Este talvez seja o motivo de muitas militâncias tentarem silenciar a igreja para, de alguma forma, anular a verdade daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que é a Bíblia, ou tentam desacreditar a Bíblia para, de alguma forma, também anularem as suas próprias consciências para fazer aquilo que é errado, sem nenhum tipo de código ético ou moral ou espiritual que possa enquadrá-los. Mas a compreensão, irmãos, é que por mais que militâncias se levantem contra a igreja, mais a voz de Deus se fará ouvir por esta igreja. A igreja, ela é agente de Deus não só para proclamar o Evangelho, mas a igreja também é agente de Deus para julgar o mundo. O próprio Paulo está falando que um crente não leva outro crente nos tribunais, porque estes mesmos cristãos haverão de julgar o mundo. Então, enquanto a igreja estiver na face da terra, ela será o dispositivo normativo, ela será o dispositivo moderador de Deus para com a humanidade perversa e caída. Sempre a palavra de Deus vai estar apontando para o erro do homem, acusando o homem, tentando conscientizar o homem para uma verdade central, e toda abordagem militante contra a boa moralidade cristã só pode ter voz depois que silenciar a voz da igreja, e a voz da igreja ela não pode ser silenciada. Jesus propõe que se calarmos, as pedras clamarão. Mas todo tipo de militância, eu não quero aqui citar segmentos, mas todos nós sabemos de muitos segmentos contra a família, contra os princípios, contra aquilo que Deus criou perfeito, né? Todo tipo de militância, de alguma forma, ela tenta prevalecer pela militância, porque de outra forma ela é acusada pela palavra de Deus, mesmo tentando prevalecer pela militância, ainda assim ela é acusada pela palavra de Deus, e quem faz este papel de acusação neste contexto não é o homem, mas é a própria realidade da igreja como sendo manifestante do reino de Deus, ou aquela que proclama o reino de Deus. E assim, enquanto a igreja for fiel aos seus princípios, de ser a voz ativa do Espírito Santo, de Deus e de Cristo, estes militantes estarão sendo afligidos e angustiados pela palavra da verdade, que é absoluta e é de Deus. Então, quando uma pessoa falar, eu não creio na Bíblia, a Bíblia não está chamando para ninguém crer nela. O princípio da Bíblia já começa com Deus criando todas as coisas. Ele não está aqui tentando trabalhar um argumento da fé ou da existência de Deus, mas já começa a narrativa com esta abordagem de que Deus já está criando, e quem para questionar ou discutir a existência de Deus já está perdendo tempo, porque não é esta a função mesmo. E crendo ou não, a verdade do Evangelho pela palavra de Deus, pregada e anunciada pela igreja, continuamente será uma mensagem que estará ressoando nos céus,
ressoando na terra, ressoando no inferno, se para o consolo de alguns, para a condenação de outros e para a agonia e castigo de outros mais também. Toda investida desta gente contra a igreja deve ser ressachada com a voz de Deus. Crente que sai à rua por militância, ou por passeata, ou levantando bandeiras, é porque esse cristão não compreendeu que o seu lugar mais amplo, em que ele pode defender todas as suas causas, Jesus diz que é no seu quarto. Entra no teu quarto e ora em secreto, que o teu Pai que ouve em secreto te recompensará publicamente. E a igreja, nesse contexto, ela nunca vai silenciar, ela nunca vai calar. E quando a igreja calar é porque ela já não estará mais aqui. Não existem duas igrejas também, não existem dois segmentos da igreja também, só existe uma igreja que foi edificada sobre a mensagem do Evangelho de Jesus, e somente isso. Se a igreja é esta que prega o Evangelho de Jesus, aquilo que os apóstolos ensinaram como sendo verdade, que o próprio Senhor Jesus trouxe, então isto é a igreja. Caso contrário, esta igreja ela nem pode ser configurada como igreja. Assim, devemos compreender contra tudo que se levanta contra a palavra de Deus, mesmo em se sendo igreja. Isso, de alguma forma, é uma proposta para tentar desacreditar a palavra de Deus. E tudo isso, de alguma forma, já está sendo julgado pela palavra de Deus, e a gente chama isso de reta justiça. Não é a justiça que eu trago como senso de justiça de valor, o senso comum, o senso de valor, mas é a palavra de Deus. Não existe igreja de segmento gay, não existe igreja de segmento abortista, não existe igreja de segmento marxista, não existe igreja de segmento de movimento sem terra, não existe igreja de segmento da psicanálise, seja ela freudiana, seja ela junguiana, seja ela lacaniana. Não existe igreja com outro evangelho, não existe igreja com confissões de fé de seus reformadores, mas existe uma única igreja, é aquela que de fato reúne todos quantos estão envolvidos com a palavra de Deus e que se importam com a palavra de Deus e com a comunidade cristã como um todo, compreendendo a comunidade dos três, Pai, Filho e Espírito Santo. Só existe uma igreja apresentada na Bíblia e é a igreja corpo de Cristo, com uma missão. A missão não é política, é de manifestar o reino de Deus e o reino de Cristo, com uma proposta de sofrer por Cristo. Para assim como Cristo foi glorificado à destra do Pai, assim também, futuramente será esta igreja glorificada à destra de Cristo. Apocalipse está trabalhando bem este conceito. O que passa disto é de procedência maligna, e o que está aquém disto também é de procedência maligna. E a missão da igreja não é massagear ou inflar o ego do homem, mas manifestar o reino de Deus. A missão da igreja não é cultuar as suas celebridades, né? Hoje a igreja virou, dependendo do conceito igreja é sempre igreja, então ela sempre será centro da vontade de Deus, mas aquilo que pressupõe igreja virou centro terapêuticos, onde recebem as suas celebridades e massageiam o ego destes que estão entrando dentro desta igreja. Mas a igreja de Cristo, ela está chamando você para anular o seu ego, abandonar aquilo que você pensa, tomar a sua cruz, seguir a Jesus. Não é? É Paulo falando, já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é? E a missão da igreja não é cultuar as suas celebridades, mas anunciar a loucura da cruz, a loucura do reino de Deus. Então, ou você se conforma com a igreja contra o mundo, ou você se conforma com o mundo contra a igreja. Não existe meio termo. Jesus, ele deixa aqui a sua sentença e ele diz: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não se ajunta, espalha. Não é? Então, quem somos nós? Nós somos, de fato, aqueles que compreenderam a mensagem do Evangelho e que nesta dinâmica mais ampla, não é? Principalmente
no conceito das cartas paulinas, nós somos o corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo. E como membros do corpo de Cristo, a única proposta da nossa oposição é contra o pecado e não contra o pecador. Se falar, olha, nós somos homofóbicos, não. Nós odiamos a prática do homossexualismo, mas nós amamos aqueles que estão sendo vitimizados de alguma forma por esta prática. Nós somos antiabortistas, então, de fato somos, porque quem tem poder para dar vida e tirar vida é Deus. E eu diria que, de alguma forma, a nossa proposta é ser corpo de Cristo e não verrugas no corpo de Cristo. E este corpo de Cristo é o corpo que sofre, é o corpo que se opõe contra o pecado, é o corpo que aguarda a glorificação futura. E para encerrar esta fala de hoje, alguém disse que a criação das redes sociais deu voz aos imbecis. Eu achei irônica essa frase, mas eu digo que a igreja deu voz a um bocado de gente que não tinha nenhum tipo de privilégio neste mundo, que eram reputados como loucos, como fracos, como injustiçados. A Bíblia nos deu a garantia de que somos tudo isto, mas com legitimidade de que, como igreja, mediante a palavra de Deus, temos em nós, como propósito de Jesus, a capacidade de julgar o comportamento e o desvio deste povo do ponto de vista da moralidade, da sexualidade e da espiritualidade. E assim eu quero trazer esta reflexão para segunda-feira, para este início de semana, buscando a compreensão de vocês para perceberem que a igreja ela tem que ser esta proposta onde de fato os que estão dentro estão em detrimento da palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é que conduz, e quando ela conduz, ela não está ditando normas para caso você queira cumprir, mas ela está propondo para você cumpri-la fielmente. E ela não está te chamando para uma interpretação a grosso modo, ela está te chamando para obedecer. Não é? Então, fiquem na paz e que, de fato, tenham um dia abençoadíssimo na presença do Senhor. Beijo na alma, beijo no coração de cada um de vocês.